Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Marcelo Kuma. E aí, André, tudo bom? Tudo bom? E hoje a gente recebe um grande convidado aqui, o Guilherme Savaia, diretor de transformação digital da Cyrela e fundador da Mudme. Savaia, seja bem-vindo. Muito bom, Savaia. Obrigado, ter você pessoal. aqui, cara. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra ter você aqui. Pra O nós. grande fica por sua conta, mas se a gente puder contar algumas coisas aqui que interessam pro povo, vamos embora. É que você não vai ficar em pé agora para mostrar o quão grande você é. Tenho certeza que no final do episódio a galera vai ver que você é muito maior do que a tua altura. Ó. Savaia, conta pra gente quem é o Guilherme Savaia, onde é que você nasceu, onde você estudou. Tá bom? Conta pra gente. Nasci em Perdizes, bairro de São Paulo, Zona Oeste. Morei lá boa parte da minha vida, infância e adolescência. Estudei no Pentágono, nunca mudei de escola e cresci no bairro. É interessante porque eu acho que meu mundo ele era bem restrito naquela época, assim. Ele foi se abrindo aos poucos, né? Sempre tem aquela história de entrar na faculdade que abre os nossos horizontes. No meu caso foi total, apesar de ter feito faculdade no Mackenzie, que era em Higienópolis, então era Do lado, né, cara? E foi isso, foi uma infância bem gostosa, com uma coisa interessante que aconteceu no meio, assim, eu tive uma infância muito boa em termos de situação financeira dos meus pais. Meus pais foram casados a vida inteira, e quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, meu pai quebrou. E aí a coisa mudou totalmente. A gente morava num apartamento que era nosso, passamos a morar num apartamento alugado, menor, mais simples. Viver de um outro jeito. A gente viajava pro exterior, sei lá, a cada 2, 3 anos, né? Fui daquelas crianças que foram pra Disney várias vezes pequeno e tal. Acabou tudo isso. Não passamos necessidade, não chegou nesse ponto. Mas para mim, que conheci o mundo de um jeito, me analisando um pouco, que foi um dos meus primeiros desafios. Entender a vida de um outro jeito, né? Passar a ter que lutar com outras armas, diferentes das que eu tinha naquele momento. Aquela história que a dificuldade que faz a gente crescer e se desenvolver na vida, para mim foi real, assim. Eu comecei a ter que me virar. Minha faculdade, eles conseguiram pagar até o 2º ano, depois eu comecei a trabalhar e comecei a pagar. Sim. Então, no geral, minha vida foi assim, foi essa infância gostosa, confortável, com muito amor. Minha mãe é psicóloga infantil, então acho que ela fez um trabalho muito legal de criar a gente. Eles sempre foram muito próximos da gente. E teve essa história dessa ruptura financeira aí também, que foi difícil na época, mas eu sinto que me ajudou pra caramba. Dado que ele empreendia com o quê? Tinha uma loja de carro usado na Lapa, em São Paulo. E essa é uma outra coisa, você começa a olhar para trás na tua vida e começa a enxergar, né? Eu me lembro que naquela época começou a surgir a internet comercial, começou a surgir a Web Motors, que ia atrás dos lojistas e puxava o estoque dos lojistas para dentro da plataforma. E o meu pai ele não acompanhou esse movimento. Ele era totalmente analógico e vivia na loja dele lá, barriga no balcão total. E essa loja, mais o trabalho da minha mãe sempre trabalhou como psicóloga também a vida inteira, conseguiam colocar uma bela grana em casa, né? E depois de um tempo veio uma era mais moderna do que aquela e acabou engolindo, acabou quebrando, saiu do mercado total. Foi trabalhar numa empresa que é de uns tios meus, mas como um funcionário e tal, que era o que tinha para fazer. Eu acho, inclusive, assim, que naquela época as pessoas não eram instruídas e não tinham esses chacoalhões como a gente tem hoje de renovar as competências, né? De se manter relevante. E a gente fala muito isso lá na Cyrela, né? A gente tá aqui como área de inovação, de transformação digital, principalmente para mudar a cultura de vocês, de cada um de vocês e para fazer com que vocês aprendam a identificar quais competências estão ficando para trás. Porque não é fácil. A gente se apaixona pelas coisas que a gente faz bem, né? Sim. E a gente tem apego e é difícil de deixar elas irem embora. E a gente ensina isso para as pessoas. Identifica. Se alguém vai matar, mata você primeiro. Fala, cara, isso aqui não vai ter lugar daqui a 2, 3 anos na minha carreira, na nossa área aqui, no que for. Deixa para trás e substitui por outra mais nova. A gente vai querer entender até bastante sobre isso aí, né? Eu já pulei. Você já deu uma pulada, né? Mas vamos voltar aqui. Você falou, né, do 2º ano que você começou a ter que pagar a faculdade, mas qual era essa faculdade? Por que você escolheu? Administração no Mackenzie. Ah, legal. Foi tudo obra do acaso. Minha vida foi muito pautada no acaso.
Ontem a gente estava até com a Singularity University dando um curso para liderança da Cyrela, um curso sensacional. Que legal. E teve um cara que falou da obra do acaso na vida das pessoas, né? E como o acaso, ele às vezes é muito mais poderoso do que o planejamento. E como a gente tem que deixar espaço para ele acontecer também. Eu não sabia de nada disso, mas a minha vida foi assim porque eu na verdade, terminei o colégio bem cedo. Eu terminei o terceiro ano com 16 anos para 17. Fiz 17 no finalzinho. E aí, aquela história, preciso escolher uma profissão. Aquelas da infância, de ser astronauta e tal, eu já sabia que não ia rolar. Mas não sabia o quê. De verdade, eu não sabia. Eu me achava super novo, super imaturo para ter que escolher um negócio desse. Fui fazer um vocacional com uma amiga da minha mãe, que era psicóloga também, que fazia um negócio um pouco mais aprofundado, com umas 5, 6 entrevistas, né, em profundidade, e deu administração de empresa. Eu falei, bom, acho que é isso. Eu sempre fui bem generalista, no sentido de querer entender um pouco de tudo. Sim. E acho que foi isso que aconteceu. E aí eu prestei, entrei no Mackenzie com 17 anos, comecei a fazer com um pouco de dúvida ainda se era aquilo, se não era. Falei, vou fazer 6 meses, qualquer coisa eu tranco, aquelas histórias passam na cabeça. Aí no fim adorei, comecei a ver um monte de matéria que eu gostava, adorei a turma também e terminei no tempo certinho a faculdade, mas terminei bem novo também, com 21. Bacana. Você já tinha entrado em algum estágio ali? Não? Fiz estágio na GM. Na GM? Obra do acaso também. Na verdade, eu me inscrevi para o programa de estágio. O acaso foi a área que eu fui parar lá dentro, porque eu queria marketing já naquela época. Eu gostava muito de marketing, quer dizer, eu achava que eu sabia que era marketing. Hoje eu ainda acho que eu sei o que é marketing. Então estamos nessa. E aí o processo era gigantesco para ser estagiário da GM naquela época e tal. E eu fui passando pelas etapas, passando. Chegou no final, não passei na área de marketing. Fiz a entrevista com o gerente lá e, sei lá, o cara não me aprovou, aprovou outra pessoa. Mas o RH tinha gostado de mim. E esse é um grande segredo nos processos seletivos. O RH tem que gostar de você. Boa. E aí elas me chamaram e falaram, e RH? Você não quer ser estagiário nosso aqui do RH? Falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas o que é, né? Em que área? Ela falou, a gente está com estágio aberto em desenvolvimento organizacional. Eu falei, o que é isso? Aí ela me explicando como funcionava uma corporação do tamanho da GM. Aqui tem muitas pessoas, algumas pessoas são apontadas como talentos, só que elas ainda não estão prontas para assumir uma cadeira acima do que elas têm hoje. Elas precisam desenvolver algumas competências. Então a nossa área é uma área que primeiro, pega essa pessoa que a própria área apontou como um talento, passa por um assessment para ver se de fato é um talento, identifica as competências que precisam ser desenvolvidas e dá cursos. A gente passa essas pessoas, às vezes elas ficam 6 meses em cursos de liderança, de trabalho em equipe, de várias coisas que podem estar falhas ali, até que elas fiquem prontas para assumir um cargo de liderança. E é isso que a gente faz. Eu falei, pô, legal, acho que vai me dar uma visão de carreira, de uma empresa grande e tal, eu topo. Aí fui com o gestor, ele gostou de mim, passei. Que legal. E fui estagiário da GM por 1 ano. Ah, você ficou 1 ano lá? 1 ano em São Caetano, eu ia de ônibus fretado, passava na minha casa 6h20 da manhã, porque a expediente é horário de fábrica, né? Começava às 7h40 lá em São Caetano. Tá. E eu ia capotado no ônibus, trabalho o dia inteiro, faculdade à noite, chegava em casa às 11 horas da noite, dormia um pouco, 5h30 eu estava de pé, 6h20 estava esperando o ônibus lá. E aí fiquei 1 ano. Aí veio uma crise de 2009 da indústria automobilística nos Estados Unidos. A GM quase quebrou, né? E aí eles não efetivaram, eram 200 e poucos estagiários, eles efetivaram 4 aquele ano. E os 4 na engenharia. Aí eu fui mandado embora. Poxa vida. E aí foi mandado embora e fez o quê? Foi pra onde? Fui mandado embora e fiz o quê? Você ainda Saí tinha mandando que pagar. Currículo. Você ainda tinha que pagar a faculdade. Não. Você já tinha verdade. concluído ou não? Não, você falou que estava fazendo, estudando Não, ainda tinha que pagar a faculdade, mas eu consegui juntar uma graninha. O estágio da GM pagava super bem. Eu fico pensando hoje em dia, se atualizasse pela inflação, ia ser um super salário hoje para estagiar. E aí eu saí e comecei a mandar currículo. Eu me lembro de imprimir os currículos, botar em envelope, sair etiquetando, mandando para as empresas. E como a vida é maluca, né? Porque isso aí já faz bastante tempo. Nós estamos falando de 99. Uma pessoa que conhecia minha mãe falou que o marido estava procurando um cara para trabalhar com ele numa software house. E se eu não me interessava. Eu fui lá bater um papo e o cara gostou de mim. Quer dizer, já rolava o quem indicou naquela época, né? Sim.
E, cara, o que essa empresa fazia? Era uma empresa de desenvolvimento de sistemas, de ERPs para distribuidores de mercadoria. Eles focavam nesse cara, que era o cara que comprava da indústria e revendia para o varejo. Sim. De tudo, distribuidor da Nestlé, da Procter, da Johnson & Johnson, de remédio, de fralda, de álcool, e pelo Brasil inteiro. E eles eram só os 3 sócios, chama Target. Essa empresa existe até hoje, está super bem. A Target tinha os 3 sócios e 9 devs lá, programadores. E não tinha nenhum consultor de implantação, os próprios sócios iam implantar. E aí eles precisavam de alguém, porque começou a fechar mais e mais clientes, eles precisavam de mais braço para implantar. Então eles me contrataram e eu fui o primeiro consultor de implantação. Eu ia para as empresas que compravam o software, fazia um levantamento do software antigo, né, que geralmente era em DOS, para entender todas as funcionalidades. E como é um ERP, ele pegava a empresa inteira, da entrada do pedido, análise de crédito, separação da mercadoria no depósito, expedição, faturamento, contas a pagar, contas a receber. Eu tinha que fazer um mergulho lá para entender toda a realidade daquela empresa. Eram empresas pequenas, com de 8 a 30 usuários. E a partir daí, levar para dentro do escritório para os programadores customizarem o software com o que a gente ainda não tinha e que na operação do cara não podia faltar. Sim. Ou convencer os usuários de que eles tinham que abandonar aquela funcionalidade. E aí a gente ficava nessa história, aí ficava pronto, eu levava, treinava todo mundo, implantava, virava a chave, fazia aquele dia do caos, que é o dia da implantação, ficava mais umas 2 semanas e ia embora. E eu fiquei fazendo essa história no Brasil inteiro por 6 anos. Então eu ia para Passo Fundo, para Campinas, para Bauru, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rio Branco, Porto Velho, Imperatriz ali do Maranhão, Vitória da Conquista. E eu ficava 2, 3 meses em cada cidade dessa. E muitas vezes sem voltar, porque os clientes não tinham grana para pagar a passagem. Aí... E a minha empresa também não tinha. Então, cara, deixa o Guilherme lá. E eu virava um morador do lugar. Olha que legal. E às vezes era legal, às vezes era puxado. Em geral era legal muito pela galera, assim, puta, cara, os caras te recebem, assim, de um jeito sensacional. Principalmente em cidades menores e quando eles também sabem que a cidade não oferece muita coisa, te tratam espetacularmente bem. Para mim foi uma baita de uma escola, porque eu pude vivenciar como as pessoas viviam em cada lugar, era totalmente diferente. Mas tinha lugar que era puxado. Legal. Bem difícil. Rio Branco foi difícil. 43 graus todo dia. 43? Todo dia. Vamos explorar um pouquinho isso daí. Tinha lugar que era difícil. Além da temperatura, o que mais que era difícil? Bom, Rio Branco tinha um cinema na cidade, eu lembro que custava R$2 e os filmes passavam 6 meses depois do que aqui em São Paulo. Acontece. E fora isso não tinha nada, não tinha um shopping. Eu lembro que não tinha McDonald's na cidade, que os caras falavam, não chega, não tem como chegar fresco aqui, porque a logística é muito difícil. Nos meses de inverno lá, que eles chamam, que é o mês da chuva, porque inverno não existe, né? Sim. Que é quando alaga tudo, muda completamente a logística de tudo. O nosso cliente, que era um distribuidor lá de medicamento, ele passava a mandar as cargas, a gente tinha que mudar o sistema inteiro, porque começava a ir tudo por avião e barco, porque não passava mais caminhão, estrada nenhuma, porque alagava tudo. Eu me lembro que pouquíssima gente tinha visto mar lá em Rio Branco. Porque o Atlântico é mais longe que o Pacífico. Só que o Pacífico é mais difícil chegar porque tem que atravessar países, né? E aí uma vez uma pessoa disse assim, eu tenho um filho que estuda fora. Eu falei, nossa, onde ele estuda? Em Manaus. Eu falei, poxa, outra realidade, né, cara? E aí a turma vinha para São Paulo. O melhor voo era Guarulhos, Brasília, Porto Velho, Rio Branco. Levava uma vida para chegar lá, custava mais caro que um voo para Miami, eu me lembro. Olha, imagina. Então não tinha como voltar final de semana mesmo, era impossível. E a turma saía de Guarulhos e passava no McDonald's do aeroporto e levava para os filhos. Cara. E chegava lá 6 horas depois com nuggets, batata, não sei o que lá, que os filhos queriam McDonald's de todo jeito que tinham visto na televisão e tal. É outro Brasil, são muitos Brasis. E eu conheci bem. Que privilégio, né, cara? Que privilégio. Pô, super legal. Mais uma coisa que hoje eu olho para trás e vejo, né? Então, para quem é jovem, calma, espera passarem os anos, talvez você dê muito valor ao que está acontecendo com você agora. Acho que é isso que eu aprendi. Boa, que legal, excelente. Cara, que legal. E aí você ficou 6, 7 anos nessa empresa? Fiquei 6 anos. Quando eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tinha um amigo lá, né? Amigo de um amigo, falando, não, você vai procurar meu amigo e tal, não sei o quê. Cara, esse cara conhecia a cidade inteira, me apresentou para todo mundo. Puta, foi incrível. Campo Grande é muito legal. A gente saiu em tudo que era balada e tal. Eu fiquei até adiando o final do projeto para poder ficar mais. Né?
E aí ele me apresentou para os melhores amigos dele, que eram 2 irmãos gêmeos, Carlos César e Carlos Flávio. E eles tinham uma empresa de desenvolvimento, só que era plataforma web. A minha não era, a minha era cliente-servidor ainda, a gente fazia o ERP. E eles já desenvolviam plataforma web, portais, sites e sistemas também, softwares, só que plataforma web. E eles estavam baseados lá em Campo Grande, tinham um escritório em Brasília para atender a Vivo, mas queriam de todo jeito para São Paulo. E aí eles começaram a cantar na minha orelha, falar, cara, vamos abrir em São Paulo, você não quer ser nosso sócio local lá? E aí qual é o meu papel? Bom, teu papel vai ser abrir mercado, você conhece um monte de gente, você vai lá e tenta vender o sistema, você vai ser um comercial. E a gente vai produzir em Campo Grande com o valor de mão de obra de Campo Grande, então vai ter um preço super competitivo lá, vai deixar uma margem boa. Pô, parece uma boa. Topei. Tava com 26 anos, falei, tá na hora de empreender. Abrimos um escritóriozinho na Rua Helena, na Vila Olímpia, alugamos uma salinha, compramos umas mesinhas baratinhas lá, botamos lá e ficava eu lá. Aí depois eu contratei um outro cara que era comercial junto comigo e aí nós começamos a vender, cara. Eu fui atrás de todo mundo que eu conhecia. Inclusive a Target, que era o meu ex-trabalho, meu ex-patrão. Quando eu saí de lá, saí super bem e tal. E aí falei, tô com uma empresa de desenvolvimento. Eu sabia que eles precisavam de software para controle de iOS. E aí eu falei, quer que a gente faça? Quero. Fechamos com eles, fechamos um monte de trabalho. E o pessoal começou a fazer e entregar. No começo eram trabalhos mais simples, muito sitezinho. Eu tinha uma pegada que era o seguinte. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? Eu olhava as empresas, caminhão que passava na rua e tal, que o e-mail era @hotmail, @yahoo, eu falava, puta, esse cara não tem domínio, ele não tem site, ele não tem nada. Aí eu ligava e falava, você não tem site, né? Não, não tem. Então eu vou aí fazer uma reunião, vou te contar. Olha, vou te fazer legal. Um site que custava R$1.500, um site, R$2.000. E a gente fechava e entregava. Aí chegou uma hora que começou... Lá em Campo Grande a turma era mais... Outro ritmo e tal, e eu comecei a fechar umas coisas mais complexas aqui. Teve um grande amigo meu, Daniel Vilnis, que talvez vocês conheçam, ele foi da Web Motors, depois ele foi do Minha Vida e hoje ele é um dos fundadores, sócio da Salve de cosméticos, junto com a Júlia Petit e tal. Amigão meu das antigas, ele estava na Web Motors e tinha o plano de fazer o Minha Vida, que na época chamava Dieta e Saúde. E aí ele me chamou e falou, eles 2 sócios, que também eram meus amigos, o Fernando Ortenblad e o Roberto Lifshitz, me chamaram, falaram, cara, a gente tem uma RFP de 30 páginas. Eu falei, cara, eu nunca vi uma RFP de 30 páginas. A gente lia aquela RFP e tal, bom, fizemos uma proposta, tal, ganhamos e fizemos o primeiro site do Minha Vida, que era o Dieta e Saúde. Nossa! Que era para quem queria emagrecer, botava os dados lá e o site cuspia uma dieta, já com a lista de compras, com todos os que tinha que fazer durante a semana e tal. E a gente fez a primeira versão, mas nossa, foi o parto da égua fazer esse negócio. Porque eles eram caras já de web, eles eram caras super exigentes, super inteligentes, gênios. E o time era um time que estava acostumado a fazer coisas mais simples. Então, assim, eu me mergulhei naquele troço, fiquei de verdade uns 6 meses sem descansar um dia, nem sábado nem domingo. Sábado e domingo eu estava lá enfiado na Rua Helena, testando tudo que era feito. Eu sei mexer em banco de dados, não sei programar, acabei não aprendendo, mas na Target eu aprendi a mexer em banco de dados, então eu puxava alguns bancos de dados para rodar, para fazer teste, para ver se funcionava, aí testava, mandava de volta e tal. No fim acabamos contratando 2 programadores em São Paulo para poder dar mais celeridade pro negócio. Saiu, mas assim, sangue, suor e lágrimas. Entregamos e o negócio foi pro ar e começou a rodar, e depois a gente fez mais uma versão e depois eles cresceram e seguiram a vida deles. Mas eu fiquei com essa empresa por, se eu não me engano, 1 ano e meio junto com eles. E assim, apesar de eu fechar muito negócio, a história de desenvolver em Campo Grande, acabou que a gente teve que contratar gente aqui a peso de ouro para poder entregar tudo que já tinha sido fechado. Contratamos mais gente comercial, uma secretária, não sei o quê, e eu comecei a botar dinheiro. O dinheirinho que eu tinha juntado com 26 anos foi embora. Foi embora. E aí chegou uma hora que eu falei, puta, eu vou quebrar, então preciso dar um stop loss aqui. Conversei com eles, foi super numa boa. E aí fui contando para os meus clientes que a gente ia entregar, que estava tudo certo, mas que eu não ia estar mais, inclusive para a Target. Aí a Target falou, e você vai para onde? Eu falei, não sei. Ela falou, então volta para cá. Aí eu voltei para lá e aí fiquei mais 2 anos. Mas é engraçado que quando você volta para um lugar, eu já sentia que o teto já tinha batido, sabe? Assim, precisava de um lugar maior. Eu já tinha visto um mundo maior, precisava me desenvolver mais, precisava aprender mais. E lá
ainda eu voltei a fazer um pouco do que eu fazia. Eu já não estava mais implantando sistema, já estava como líder de equipe, dos próprios. A gente já tinha, nesse momento, já tinha uns 8 consultores de implantação e eu era o líder desse time e tal. Era interessante, mas eu precisava de um horizonte maior. Foi aí que apareceu a Cyrela. Aí que aconteceu. Rodrigo Putinato, que hoje é CEO da Cyrela Sul, baseado lá em Porto Alegre. Ele era um cara que era casado com a minha melhor amiga, minha amiga de infância, e ele trabalhava na Gafisa. Aí ele foi para a Cyrela como gerente comercial e a gente conversava bastante. Ele começou a me falar do que era a Cyrela, do jeito que a empresa se portava perante o mundo, as histórias do seu Eli, de ética, de apertar a mão do cara, fechar a compra de um terreno e não precisar assinar nenhum papel. Empreendimento que os compradores todos entenderam que ia ter ar-condicionado, porque tinha um ar-condicionado decorado e tal. E na verdade era só uma exposição e no fim, como todo mundo entendeu, o seu Eli mandou botar ar-condicionado no prédio inteiro sem custo. E essas coisas foram me tocando e eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa empresa. Rodrigo, você tem que dar um jeito de me arrumar uma entrevista lá. Eu quero trabalhar na Cyrela. E eu pensei, o tamanho é excelente, porque não é gigantesco igual a GM, que é aquela história que você precisa, né, fazer uma politicagem, não sei o que lá, para ser promovido. E ao mesmo tempo não é pequeno igual a Target. Então, é o tamanho ideal. Tinha acabado de fazer a IPO. Isso tudo que a gente está falando foi em 2007, a Cyrela fez a IPO em 2005. Tava bombando, o mercado bombando e tal. Daí ele falou, beleza. Aí ele me arrumou uma entrevista. Como eu vinha de tecnologia, tinha uma vaga, e ele era do comercial, tinha uma vaga de TI dentro de vendas. Fiz a entrevista, fiz outra, não passei. Tomei uma bola preta do Quiroga, que hoje em dia é um amigão, um super parceiro, o cara que foi presidente da Nova.com, um gênio. Era diretor de TI e business lá da Cyrela nessa época. E o Quiroga me gongou. Mas o RH gostou de mim. É o seu sorriso, só pode ser. O RH gostou de mim, aí levou não as teve balinhas, jeito. né? A Simone Vassari era o RH de vendas naquela época. Eu fiquei em contato com ela me ligava. E aí, você tá afim ainda? Tô. Simone, arruma uma vaga pra mim, eu preciso trabalhar na Cyrela. Eu passava no prédio na Faria Lima, era pertinho de onde a gente tá hoje, né? 2 prédios antes. E eu olhava e falava, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar na Cyrela. Que legal. Eu vou dar um jeito. Continuava lá na Target. Aí um dia me ligaram, Simone me ligou e falou, apareceu uma vaga. Casca de ferida essa vaga, vai trabalhar final de semana direto. Falei, tô acostumado, vambora. Então vem pra cá. Aí fiz a entrevista com o par do Rodrigo, que era o Thiago Castro, que hoje tá na Tegra, junto com a Simone. Beleza, foi boa a entrevista. Aí eles falaram assim pra mim, a gente tem que fechar essa vaga com urgência, mas o nosso diretor, que é o Gilson, tá indo pra Espanha numa feira, então ele só volta semana que vem. Então fique esperto a partir da semana que vem que a gente vai te ligar para você vir conversar com o Gilson. Falei, tá bom. Fui embora, desci, peguei meu carro, tava na Faria Lima, toco o celular. Guilherme, a Simone, você tá perto? Você pode voltar? Consegui uma hora com o Gilson. Aí eu falei, opa! Agora? É agora. Aí me botaram com o Gilson. Gilson, ele é um cara enorme. Hoje ele tem uma imobiliária, Gilson Rockman. GHI, vende Cyrela pra cacete. Um cara gigantesco, intimidador assim e tal. Mas ele já tinha me entrevistado outra vez e eu sabia que ele tinha me aprovado. Quem tinha gongado era o Quiroga. Aí sentei com o Gilson, passei. Espera mais um pouquinho, e eu tinha que voltar pro escritório, né? Espera mais um pouquinho que o seu Rafael Novelino vai falar com você. É um dos fundadores da Cyrela, junto com o seu Eli, lá da velha guarda. Bravo. Aí ele veio e falou, Guilherme, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar... Tinha Shabat naquela época, a Cyrela parava sexta, 5 da tarde e voltava sábado, 7 da noite. Tá. Sábado, 7 da noite você vai pro plantão. E vai ficar até o último cliente. Domingo, 9 da manhã, você tá no plantão e vai ficar até o último cliente. Era para cuidar do back-office de vendas. De tudo, de todos os lançamentos. Todas as vendas que acontecerem, você tem que estar sabendo. A gente fica ligando o dia inteiro para saber o que vendeu, o que não vendeu em cada empreendimento, não sei o que lá. Você vai ter que saber de tudo. Você vai trabalhar 7 dias por semana, só vai descansar no Shabat. Falei, seu Rafael, faz 6 meses que eu quero entrar aqui na Cyrela. Eu vou topar qualquer coisa. Eu preciso entrar aqui na Cyrela. Que legal. Então tá bom. Aí fui embora e foi aprovado. Que legal. Comecei em 2007. Que legal. 2007. Cara, então Muito você bom. puta trajetória aí, né? E acho que a Cyrela, além dessas histórias todas, unia uma outra coisa também, que é prédio. Eu gosto de prédio. Só não fiz engenharia porque eu era muito ruim de matemática. Tá. Aliás, outra dica. Eu fui um estudante totalmente na média, assim. No colégio, na faculdade. Nunca fui brilhante, nunca fui mesmo. Eu era muito bom de português, inglês, em geral, assim, línguas, mas matemática... Ciências eu era bom, gostava, mas matemática, história, geografia e tal, era, nota 5,5 para passar e vamos.
na vida, a curiosidade foi uma característica que me levou muito mais longe do que qualquer brilhantismo ou educação ou qualquer coisa assim. E eu sempre falo, cara, as pessoas têm que ser curiosas cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo. Olha, mas tem uma outra coisa aqui. Eu já identifiquei só pelo teu relato. Pelo jeito você era bom de relacionamento, não é possível. Eu era. Principalmente com o RH, né? Principalmente com RH. Isso é verdade. Isso é verdade. Não tenho dúvida. Mas aí do prédio, por que Do que... prédio. Não, aí então, eu tenho uma coisa com planta de apartamento que eu sempre gostei. Eu abria jornal na época, tinha anúncio, né, de lançamento que eu nem sabia na época que era, e eu ficava estudando a planta e falando, puta, olha que inteligente esse cara aqui que ele fez. Tem 3 suítes e tal, e tem lavabo, e tem uma varanda. As varandas começaram a crescer naquela época. Putz, a varanda vira esquina, tem lareira tem isso, tem aquilo, e eu ficava. Aí eu saía na rua, pequeno assim, desde os 10 anos eu me lembro de fazer isso. A gente mudou muito de apartamento com essa história, né? A gente morava em um que era nosso, aí meu pai comprou um maior, aí foi uma aquisição a preço de custo naquela época. Sim. Era para ficar pronto em 2 anos, levou 10 anos para ficar pronto. Pegou plano cruzado, plano verão. Foi uma das coisas que quebraram meu pai, foi esse apartamento. Meu pai falava que ele pagava tipo $5 mil por mês por 10 anos no negócio. Enfim, vai embora, né? E aí depois que a gente teve que sair daquele que a gente morava para poder cobrir o rombo, e fomos morando em apartamento alugado. E apartamento alugado, você acaba mudando mais, né? Então, e foi tudo meio que ali em Perdizes e Higienópolis, né? E eu ia andando e ia ficando curioso de como eram os prédios. Aí eu falei, quer saber? Quero ver por dentro. Aí, às vezes, eu tocava na portaria com 12, 13 anos, quando tinha placa. Ah, esse apartamento tá para vender, tá para alugar, eu posso dar uma olhada? Tá com a chave aí? Não, só com o corretor, tal, não sei o que lá. Beleza. Pegava o telefone do corretor, ligava. Tudo bem, tô vendo apartamento pros meus pais, eu vi que tem uma venda ali na rua Mangabeiras. Você pode me levar? Aí o cara, tá bom. Aí o corretor vinha com um golzinho, um Voyage. E saía eu lá com 13 anos. Tudo bem, sou o Guilherme, prazer. Vamos lá? Já marcava uns 3 logo. Ah, você tá vendo pros seus pais? Tô vendo pros meus pais, que a gente tá precisando se mudar e tal, não sei o que lá. Me levavam em todos os apartamentos, eu via todos os apartamentos. Depois o cara não tinha celular nessa época, o cara ficava ligando na minha casa lá, atrás de mim. Aí minha mãe atendia, não, que a senhora só procurando. Não tô procurando nada. Puta, coitado do corretor. Né? Mas eu não me aguentava, eu tinha que entrar nos prédios. E aí, cara, juntou o útil ao agradável, né? Quando eu comecei na Cirela, era uma delícia. Apartamentos decorados. O contato com o produto é muito forte, né? Na Cirela. Os stands de venda são muito caprichados. Eu me lembro que nos lançamentos tinha uma mesa do tamanho dessa aqui de chocolate kasher. Era uma coisa de louco. Altos buffets, champanhe estourando para tudo quanto é lado e tal. É muito gostoso. Você vê um cliente feliz, você participa de um momento muito feliz da vida das pessoas, né? Sim. Muito feliz. Imagina que teve gente que chorou na mesa depois de assinar. Tem gente que agradece a Deus, sobe na cadeira, começa a gritar, agradecendo o Senhor e tal. Ah, é? É o máximo. Você tem que ir num lançamento no dia das assinaturas, é uma experiência. Que legal, que legal. E a tua trajetória na Cirela? Bom, entrou, fez, né? Entrei, final fiz. de semana e tal. Cara, era muito pior do que eles falaram. Ah, é? muito Eles tentaram te alertar, mas não... Eu rodava... Bom, durante a semana era no escritório, em contato... Não tinha BlackBerry ainda, não tinha... Tá. Não tinha uma forma mobile de você trocar mensagens de texto, né? Hoje isso é impensável, né? Mas era ligação. Começou SMS naqueles flip phones, assim. Então, eu armei um esquema de SMS com os supervisores que ficam em cada produto, para cada... Era uma coisa muito louca. Você andava pelos corredores da Cirela, encontrava os diretores, especialmente o Gilson e o Bira. O Bira tá na Tegra hoje também. Eles te paravam e falavam... Quantas tratativas? Não é quantas assinaram. Quantos clientes tem na mesa agora, em 16 plantões pela cidade? Quantos tem na mesa? Ah, no Atmosfera tem 3, no Ventana tem 2. Ah, e tá quente? Tá quente. O cara me falou que tá quente. Eu tinha que saber tudo. Chutava um pouco. Mas no geral não podia chutar muito, porque eles ligavam lá e saíam, pegavam o carro e iam lá e tal. Então eu tinha que saber tudo, meu time tinha que saber tudo. Aí a gente começou a armar um esquema... Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou ficar louco. Aí eu falei pra eles, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou ativamente começar a mandar boletins pra vocês. Vocês vão receber 4 por dia. Queremos 6, tá bom, 6 por dia. Era de manhã, no meio do dia, na hora do almoço, no meio da tarde, tá, à noite até o último cliente. O último cliente fechou, eu pegava meu flip phone, ficava digitando, tipo, eu tô falando meia-noite, 1 da manhã, todos os dias. Atmosfera, tantas vendas, tal, não sei o que lá, tantas vendas. Aí ia encaminhando o SMS para cada um, porque não tinha grupo, nem lista de transmissão. Não tinha nem copiar e colar, Todos os diretores, seu Eli,
Teve uma história engraçada. Um dia a gente estava no lançamento, eu estava 2 meses na empresa. Bom, eu cuidava do back-office de vendas, então, assim, todas as planilhas, todas as vendas, aprovação de proposta, todo cliente que pedia para comprar diferente da tabela, eu tinha que colher essa aprovação e dizer para o corretor se estava aprovado ou não estava. Sim. Passava tudo por mim. Quando eu falo eu, time, né? Tinha um timezinho lá de umas 10 pessoas. E a gente estava no lançamento do Vila Lobos Office Park, ali do lado do Parque Vila Lobos. Um prédio de escritório que a gente tem, que são uns prédios razoavelmente baixos, assim, com os toldinhos e tal. 740 salas. A gente zerou em 5 dias. Caramba. Foram 740 vendas em 5 dias. Eu ia embora para casa às 4 da manhã e voltava às 9, por 5 dias. Teve um dia que eu saí às 6 da manhã e voltei às 9. E assim, se eu perdesse o controle, a gente vendia a mesma unidade para 2 clientes. Isso é prisão, é estelionato. No fim, acontecia uma ou outra, porque não tinha tanto sistema assim, mas depois a gente remediava, arrumava uma outra unidade e tal, e conversava com o cliente, devolvia uma grana, dava um jeito. Aí, 10h30 da noite, começa a tocar meu celular, um número desconhecido. E foi bem naquela época que estavam ligando de dentro da prisão direto, falando que tinha sequestrado a filha, não sei o que e tal. Eu tava lá já não sei quantas horas, cansado, toco o telefone, alô, quem está falando? Falei, com quem você quer falar? Quem é que está falando? Eu falei, você quer falar com quem? É Gilson, é Guilherme, é Thiago. Aí eu reconheci o sotaque, falei, é Guilherme. Guilherme, Hélio. Hélio é o seu Eli. Oi, seu Hélio, tudo bem? Tudo bem, como estamos? Quantas assinadas? Eu falei, 330, seu Hélio. Parabéns, parabéns. Estou pegando... Eram 10 da noite. Estou pegando um avião para o Nordeste e te ligo a 1 da manhã. Falei, tá bom. Essa era a minha vida. 1 ano e meio de secretaria de vendas, que é o nome dessa área. Tava uma zona quando eu entrei, essa é a verdade. Eu fui escolhido pela turma, eles falaram, cara, você não sabe nada de mercado imobiliário, você não sabe nada de nada, mas você parece ser um cara que foi um bom gestor de equipe. A gente precisa que você monte uma equipe e monte processos aqui para esse negócio acontecer, porque a gente está perdendo o controle, é muita venda, é muito lançamento, muito prédio, e é tudo na mão, é tudo no Excel e tal. Consegui montar equipe, consegui montar processo, aí eu falei, bom, já arrumei a casa, agora eu quero ir para frente de batalha, eu não quero mais ser back-office, eu quero ir para o front office, quero ser gerente comercial. E aí a gente estava no começo da Living, e a Living naquela época, que é a nossa marca hoje médio padrão, naquela época ela era posicionada mais para baixo no Minha Casa Minha Vida, né? E era lá no ITM o escritório. Eu tava lá na Faria Lima e a Living era lá no ITM. ITM é ali na... Vila Leopoldina ali. Vila Leopoldina, na confluência da Marginal Tietê, no Cebolão ali com a Pinheiros. Um negócio que parece de aqueles castelinhos de criança. É um prédio que era da CCP e a gente ficava lá no escritório. Fui para lá, virei gerente comercial. O que significa isso? Estratégia comercial para vender. E aí a gente começou a fazer a estratégia dos lançamentos, online e offline, para vender mais rápido os lançamentos que a gente tinha. E foi super legal, me apaixonei pela área comercial, adorava, ajudava os corretores, sentava na mesa para negociar junto com os clientes, fazia estratégia, botava gente panfletando, conversava com o marketing para fazer ações em conjunto e tal. Foi muito legal. Aí fiquei 10 meses nisso. E aí um dia a gente estava numa reunião enorme, assim, sei lá, com 20 pessoas, e o Putinato, esse que me levou para a Cyrela. A Cyrela estava no norte, no nordeste, expandindo para o Brasil inteiro, né? Depois a gente acabou voltando tudo para as origens, mas naquela época tinha escritório em São Luís, Belém, Fortaleza, Recife. Aí ele me manda um SMS. Você iria para o Nordeste? Aí veio aquele filme na minha cabeça de Rio Branco, Porto Velho, Imperatriz. aí eu falei, eu li o negócio, no meio da reunião ele tava lá. Aí eu falei assim, depois ele falou, responde! Aí eu falei, nessa pressão não. Aí ele, tá bom, era pra ganhar o dobro, né? O jeito dele, né? Mentira, né? Daí eu respondi assim, se fosse pro Rio eu iria. Eu adorava o Rio, já tinha uns amigos no Rio. Aí ele, pro Rio você iria? Tá bom. 2 meses depois ele está indo pro Rio. Precisa de alguém lá para vender living, porque lá eles só sabem vender para rico e você sabe vender para Casa Minha Vida, que é outro jeito de vender. E é outro jeito de vender mesmo. Você vende produto financeiro. Você convence as pessoas que elas podem comprar. É incrível. Assim, é super desafiador e super recompensador. E você já aprendeu aqui, agora você vai para lá. Aí fui pro Rio. Eu falei que eu iria, né? Mas na hora que você vai mesmo, você fala... Puta, aí quando você ia na Cyrela, você era transferido, você ganhava um
bônus de transferência, né? Eu fiz as contas do bônus, falei, dá para comprar 3 passagens para voltar para São Paulo por mês. Então eu volto 3 finais de semana por mês e fico 1 no Rio, tudo bem. Aí eu posso ver meus amigos aqui e tal. Voltei só o primeiro, depois... Acabou. Aí fui lá, cara, montamos uma área de venda lá muito legal, acabamos splitando a nossa house de vendas, criamos uma só para o econômico, que ficava na Zona Norte, meu local de trabalho era lá na Zona Norte do Rio também, em Del Castilho. Criamos uma house com 130 corretores, 10 gerentes e mais a turma estratégica, né, de fazer estratégia comercial que ficava junto comigo. E, cara, putz, o Rio tava bombando. Era anúncio de Copa, Olimpíada, o Cristo decolando. Sim. Tava no auge, tudo pacificado, foi a época da pacificação. E foi muito gostoso, assim. Apesar de domingão de sol, eu saía de casa, eu ia para Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Campo Grande, Pavuna. Esse era o meu domingo. E a turma na Praia da Barra, em Ipanema, não sei mais aonde. Mas eu me apaixonei pela cidade. A cidade é espetacular, assim. Como diz um amigo meu, é um exagero. O Rio é um exagero. É um exagero? É um exagero. Que legal. O Rio é muito bom mesmo. Mas daí, putz, toda essa experiência, como é que você foi parar em inovação, Savaia? E aí, calma, você pulou um capítulo. Pô, então volta, vamos lá. Aí fiz uma pós em marketing lá no Rio e adorei, já gostava do tema. Comecei a me encantar cada vez mais por esse desafio de conseguir a atenção de alguém para alguma coisa. Porque como gerente comercial, você é muito do marketing, né? Aliás, o que se diz é que quanto mais o marketing trabalha, menos vendas precisa trabalhar, né? E era mais ou menos isso mesmo. Então a gente era ali, os 2 papéis, trabalhava muito em conjunto e eu gostando cada vez mais da história. Aí fiz uma pós no marketing. Aí surgiu uma vaga em São Paulo para cuidar de marketing online. Essa cadeira de marketing online, ela era desconectada do marketing offline. O marketing offline era local em cada uma das regionais e o marketing online era Brasil. Tá. Era uma cadeira que cuidava do Brasil inteiro, até porque o site da Cyrela é um só, né? Ele tem as suas homepages regionais, mas ele é uma coisa só. Tinha o site da Living também na época, hoje tem o da Vivaz. Tinham as estratégias todas e a Cyrela sempre entendeu que essa era uma ciência bastante específica que precisava entender muito e que era bom que fosse feita por um time corporativo que cuidasse do Brasil todo. E aí eu topei. Morrendo de medo, porque apesar de ter feito uma pós em marketing, cara, marketing online, para você fazer marketing de performance, trazer lead para corretor e tal, é outro bicho, né? É outro mundo. Tem nada a ver com o que eu sabia de tecnologia lá de trás, de software house e tal. Mas vamos embora. Encarei o desafio, não queria voltar do Rio, essa cadeira ficava em São Paulo e eu não queria voltar do Rio de jeito nenhum, voltei... a contragosto, mas voltei, porque era uma promoção também, e eu sempre gostei muito da empresa e queria continuar trilhando minha carreira na Cyrela. Daí voltei e comecei a fazer essa história. Tive um super professor, que é o cara que estava na cadeira antes de mim, Fernando Mulan, depois foi para Vivo, e ele ficou 1 mês me ensinando, me deu uma imersão. O próprio time me ensinou, isso é uma coisa que eu aprendi também, a gente tem que ter a humildade de aprender com o time. Com certeza. Que legal. Já tinha uma galera super boa que fazia isso lá, e eu falei, cara, eu não sei, eu garanto que eu vou cuidar bem de vocês, mas eu preciso que vocês cuidem de mim e me ensinem as coisas, porque isso pra mim é tudo novo. E é uma certa coragem você falar isso, porque pode ser encarado de várias maneiras. Tem gente que odeia escutar isso, fala, pô, meu chefe não sabe, né, fazer o que eu faço melhor que ele e tal. Mas não tem outra alternativa, senão você vira uma fraude, você vai fingir que sabe fazer e em 2 minutos vão te desmascarar. Né? Exatamente. Bem legal. Fui aprendendo, acho que você tem que aprender rápido, tem que mergulhar, estudar. Fui aprendendo e tal, e aí rolou, adorei também, foi muito legal. E essa história do marketing online começou a me jogar para o mundo da inovação. Por quê? Porque é uma ciência que muda muito rápido o marketing online, você tem que estar muito atualizado. E você vai se atualizar em lugares de tendências, né, de tecnologia. E aí é um pulo. Então eu comecei a ir para os SXSW, South by Southwest, lá em Austin, no Texas, que é o maior evento de tendência, tecnologia e inovação do mundo. Fui alguns anos seguidos para esse evento. Fui em outros eventos aqui no Brasil, conversando com muita gente. E aí eu falei, opa, peraí. Eu não estou aqui só para ver marketing online, eu estou aqui para ver o que vai acontecer no futuro. Tem muita coisa acontecendo, está mudando muito rápido e eu preciso provocar a Cyrela nesse sentido. E aí eu comecei, desde a primeira vez que eu fui, eu comecei a reunir conteúdo e fazer umas palestrinhas internas lá na Cyrela. Eu pegava o auditório do prédio, chamava todo mundo para descer
e falava, gente, deixa eu contar para vocês o que eu vi, ó. Inteligência artificial tá vindo com tudo. Internet das coisas, o que é isso e tal. E eu tenho... Se eu tenho um talento, esse talento é de explicar de uma forma didática coisas que são mais complexas, né, para pessoas que estão menos acostumadas com aquele tema. Mas que legal. E compartilhar com o pessoal por iniciativa própria. Ninguém te... Não, iniciativa própria total. Animal. Acho que é... De fato, vestir a camisa. É gostar da empresa, querer que ela continue relevante. E aquilo me incomodava real, assim. Me incomodava como pessoa e eu falava, eu tenho que levar para a Cyrela, eu tenho que puxar a Cyrela, eu tenho que puxar a Cyrela. E aí, fui fazendo isso cada vez mais. E, cara, quando você se lança, né, quando você joga pro universo, as coisas começam uma pessoa vem falar com você, putz, isso aí que você tá falando, um outro amigo meu me falou, posso te botar em contato com ele? Pode, não sei o que e tal. Aí o Juliano Belo, que também gravou um podcast aqui com vocês, é um super interessado nesse tema. Ele era diretor da Cyrela nessa época, administrativo financeiro, e era o cara que eu mais trocava. Um ecoava no outro, assim, sabe? Legal. Ele estava super antenado com as tendências, também queria trazer isso de todo jeito para a Cyrela. Ele olhava muito para startup, que era um tema que eu não olhava tanto, eu olhava mais, a gente nem sabia, né? Mas eu estava trabalhando a cultura, que hoje a gente sabe, e ele estava trabalhando inovação aberta, que hoje a gente também sabe. E a gente começou a se falar mais, e uma hora a gente falou, cara, vamos criar um departamento de inovação, vamos, sei lá, trazer gente que conheça melhor, vamos estruturar esse negócio, porque a gente está fazendo aqui freestyle, né? Vamos fazer de verdade? Vamos fazer direito? Vamos. Aí o Juliano contratou o Fred, foi o nosso primeiro funcionário de inovação, e a gente trouxe 2 caras geniais que estavam auxiliando a CCP, que é a nossa empresa irmã, que hoje chama SYN, SYN, é uma empresa de properties. E a CCP estava nessa jornada da inovação já mais estruturada do que a gente. E com o auxílio do Marcelo Nakagawa, que é um cara super conhecido nesse mundo da inovação, professor do INSPER, cara genial. E o Cássio Espina, que é da Anjos do Brasil, que é um empreendedor em série, é um cara também que ajuda as empresas que querem navegar nessa jornada. A gente trouxe os caras... E eles ajudaram a gente a começar a desenhar o que hoje é a nossa área de transformação digital. Muito legal. Mas, tudo bem, você tinha um baita do histórico já dentro da companhia, né, Savaia? Você gostava muito, né, quer dizer, teu sonho de estar fazendo esse trabalho lá, mas quando você caiu, né, assim, a ficha, vamos montar alguma coisa mais estruturada, né? Como é que foi isso na diretoria, né? Uma empresa grande, de certa forma, né? Tradicional, num nicho de, né? Mercado imobiliário, mas como que foi essa recepção para apoiar? Só aconteceu porque teve eco na diretoria e na presidência. Bacana. O seu Eli saiu da diretoria da Cyrela da presidência da Cyrela em 2015. O Efraim e o Rafael, os 2 filhos mais velhos dele, assumiram por mérito puro, né? A gente fala isso, tá puxando sardinha. O seu Eli fala que a Cyrela é a filha que ele não teve. Ele trata realmente como uma filha. Ele não entregaria para qualquer um. Ele só entregaria para quem tivesse competência para tocar. E os meninos foram testados a vida inteira e se provaram extremamente competentes, extremamente complementares. Mas isso é uma outra história, beleza, assumiram. E pegaram o barco lá em 2015, naquela crise de impeachment da Dilma, aquela história maluca, que o mercado deu uma guinada super forte para baixo, e eles tiveram que segurar o navio. E fizeram isso com maestria, né? Foi muito bacana o jeito que a gente conseguiu sair da crise sem mortos nem feridos. E aí, nesse momento, 2017 e 2018, as coisas também, né, acontecem na hora certa e no lugar certo. Como o navio já estava estabilizado, agora vamos começar a pensar diferente, e retomar um DNA que já existe na Cyrela. Esse DNA da inovação sempre existiu pelas mãos do seu Eli. Seu Eli sempre foi novidadeiro, sempre foi viajar para fora para pegar tendência, ficar hospedado em hotel. Putz, esse hotel tem um lobby maravilhoso, pé direito triplo, vamos fazer num prédio em São Paulo? Não existia isso. A Cyrela que fez esses pés direitos super altos em prédios, primeira que abriu capital. Vamos fazer decorado no stand de venda, foi a primeira. Vamos embarcar na onda dos flats, vamos criar chat online. A gente foi o primeiro chat online do mercado imobiliário, ninguém tinha, nem as imobiliárias. Era muito engraçado, porque os corretores ficavam chocados com a quantidade de gente que entrava para falar no chat e tal. Depois todo mundo começou a abrir. Então a gente sempre teve esse DNA de inovar, esse apetite ao risco, porque vem junto com a inovação, vem o apetite ao risco. Quem tem medo de arriscar não inova. E a tolerância ao erro, né? É super clichê isso que eu estou falando, mas é verdade.
ninguém nunca na Cyrela foi crucificado por ter errado. Né? Errado, assim, na boa intenção de acertar. Se você errou tentando, ao contrário. Eu acho que até isso é uma coisa que mudou. A gente não punia, agora a gente exalta. Essa é a diferença. Legal. Porque é o que a gente quer. A gente quer gente que teste, que tente e tal. Então esse DNA já existia, a gente retomou esse DNA. E o Efraim, o Rafael e o Efraim, eles se dividem bastante nas funções, como eu falei, eles são super complementares, né? Sim. O Efraim é o cara do produto, do marketing, da visão, de levar para frente, e o Rafa é o cara mais financeiro, né, de RI, de última linha do relatório. Então o Efraim, a gente nem precisou puxar ele. Ele se encantou tanto com aquela história, com as primeiras reuniões, desde a época que eu fazia aquelas palestras de SXSW e tal, que na hora que a gente falou que ia estruturar o negócio, ele falou, tô dentro, marcou uma agenda semanal, toda segunda-feira, 2h30, de 2018 para cá acontece assim, religiosamente. Que bacana. Ele não perde, não fura essa reunião, de propósito, porque isso nos obriga a ter novidade toda segunda-feira para levar para ele por 2h30, então que legal, os projetos cara. têm que andar. E ele mostra para todo mundo que ele é um super sponsor. E, em paralelo, ele começou a falar isso em público para as pessoas. Sim. Ele começou... E é tão rápido isso, cara. Quando a alta liderança fala para a organização, no nosso caso, a organização pegou muito rápido. Falou, opa, peraí, precisamos inovar. Eles estão pedindo isso. Virou um requisito aqui. Não podemos ficar parados. Temos que olhar para os lados. Temos que puxar nossa área para frente. Temos que abandonar as competências. Olhar o que estão fazendo. Fazer benchmarking e tal. Em todos os eventos, call de resultado interno que a gente tem, evento de lançamento de produto, a gente inseria essa lavagem cerebral de que agora a gente precisa inovar. Foi muito rápido, alastrou muito rápido e foi muito legal. Que legal, que Como bacana. é a cultura, né? Como a cultura age em prol de uma mudança importante. Né? Mas estava no DNA também, né, Bodinho? Então, isso ajuda também, Isso né? ajuda. Mas, de repente, é uma transição também agora, aí, né, do digital, quer dizer, foi importante. Mas, agora, por favor. Eu ia até perguntar, você comentou que essa reunião continua e tal, você pode citar alguns exemplos, né, de resultados práticos Claro. dessa transformação, enfim, da Cyrela nesse tempo? Primeiro, assim, uma coisa que é importante falar. Quando a gente deixa claro, uma empresa é um organismo vivo e que entra gente, sai gente o tempo inteiro. A Cyrela tem uma característica de ter muita gente antiga de casa, é muito legal. Apesar de serem pessoas jovens, você pegar nível gerencial, por exemplo, tem um monte de gente com 10 anos de casa, 8, 10, 12, mas tem bastante gente nova. Então você precisa deixar claro o que você quer. E quando você faz isso, como eu expliquei aqui que a gente fez, as pessoas entendem que tem um ambiente fértil para propor coisas novas, para desafiar o status quo, né? De verdade, assim, a gente tem um valor lá que é ideias antes da hierarquia. Então significa que é o seguinte, não se prenda à hierarquia. Se você tiver uma ideia boa, se você quiser mudar alguma coisa, pode conversar com o teu chefe, mas pode conversar com o chefe do teu chefe também, que o teu chefe não vai se sentir bypassado, porque isso já está combinado. Seja livre. É por isso que a Cashme, por exemplo, existe. A Cashme em outra empresa poderia ter sido uma ideia morta. É muito louco pensar assim, né? As pessoas acham que as coisas acontecem... Não. A Cashme, que é uma fintech do grupo da Cyrela, enorme, capitaneada pelo Juliano Belo. Hoje tem o Rapaport lá, que é o CEO, e o Paulo, que era um cara também de RI da Cyrela, que, né, trouxe isso junto com o Juliano. Podia ter morrido na praia. Era um risco grande. Era uma coisa que ia usar recursos da empresa, ia usar recursos humanos, inclusive, e tal. Mas teve eco, teve ambiente fértil para se desenvolver. E podia ter dado errado. E a Cyrela estava disposta a correr esse risco para ver. Graças a Deus deu muito certo, está com centenas de funcionários, empresa incrível. Quem tiver curiosidade, escute o podcast com o Juliano Belo. E, assim, a cultura vem antes de tudo. Aquela história que a cultura come a estratégia no café da manhã é verdade, é verdade. Se você monta uma estratégia e tenta implementar e aquilo não está dentro da cultura, é igual macarrão que joga na parede. Vai escorrer, não vai grudar. Vai escorrer e vai cair. Vai escorrer e vai cair. E lá a gente começou trabalhando a cultura e vem trabalhando muito forte a cultura hoje. Bacana.
Para responder a tua pergunta, como eu vou falar das 6 frentes que a gente está... depois que a gente fez essa estruturação, a gente criou 4 frentes e hoje já são 6. Então eu já vou pular o capítulo e vou para como é que a gente está hoje. A gente tem uma frente que é a frente de cultura. Todas elas a gente gasta bastante energia, bastante tempo e dedicação a cada uma delas, tá? Mas a de cultura é uma das que mais recebem carinho lá. Tem um monte de programas, tem o programa de embaixadores da inovação. A cada ano a gente forma uma turma de 20 embaixadores de 20 áreas diferentes, com um conteúdo aprofundado sobre os conceitos de inovação e cada um tocando um projeto da sua área em inovação aberta. Então, identificando uma dor e indo para o mercado buscar alguma startup, fazendo hunting mesmo, botando a mão na massa, Que legal. que resolva aquela dor. Alguns não conseguem encontrar depois de um hunting extenso, que o meu time ampara, e aí a gente vai com a TI e desenvolve dentro de casa alguma coisa para resolver aquela questão. Mas, em geral, a gente gosta que eles botem a mão na massa de inovação aberta. Tem palestras, tem podcasts. O Baldini já participou, inclusive. Sim, tive oportunidade. A gente traz gente do mercado para falar. Então, é realmente uma carga forte em cima do time inteiro lá, para que eles entendam e não tenham medo da inovação e saibam como agir quando eles se depararem com ela ou que se sintam provocados a provocá-la. Segundo pilar é de transformação digital propriamente dito. O que é isso? A gente define áreas da empresa que a gente quer transformar digitalmente. E aí é uma decisão que é uma decisão colegiada, né, da liderança de um comitê que fala, bom, a área que mais está precisando agora é vendas, é marketing, é engenharia, é terrenos. E não dá para fazer várias ao mesmo tempo porque é um trabalho um pouco mais profundo. Aí a gente vai nessa área, mapeia a jornada inteira da área. Vou dar um exemplo, engenharia. Foi agora de 2021. Pegamos desde a hora que eles recebem o terreno até a hora que eles entregam o prédio. Mapeamos essa jornada inteira e identificamos 150 oportunidades de melhoria / dores. 150? Não, porque o processo também pegar o terreno longo. até a entrega. Sim. É muito longo, são 3 marcas, são 3 padrões, né? Alto padrão, médio padrão e econômico, 3 métodos construtivos. Foram várias reuniões com todos os líderes da engenharia do Brasil, são regionais diferentes também e tal. E aí não dá para resolver 150 problemas. Então a gente prioriza, chegamos a 8. E é legal porque assim, quando você você começa a desenhar esse canvas, algumas coisas se conversam. E às vezes com uma solução, Você resolve como lá. a implantação do BIM end-to-end, por exemplo, você já resolve um monte de coisa ali. E a gente já tem o BIM rodando na companhia, mas foi uma prova, a gente fez a lição de casa para mostrar que aquilo precisa ir mais longe ainda. Como o pessoal aqui, em geral, não é da área, você explica um pouquinho só o BIM aí? O BIM é um jeito novo de projetar uma obra, um jeito, vamos dizer assim, 3D. Então, imagina, o BIM na verdade é uma metodologia, ele não é só um software, né? Ele é uma metodologia bem complexa e bem completa de fazer uma obra, mas para explicar de um jeito mais didático assim, você tem o projeto estrutural das lajes do prédio, né? Você tem o projeto hidráulico, elétrico, e um se sobrepõe ao outro, porque você vai ter que fazer as furações na laje para passar os canos. E os canos são definidos pelo elétrico e pelo hidráulico. O BIM, ele joga isso no modelo 3D, que encaixa um em cima do outro e te mostra, fala, olha, esse projeto estrutural está com os seguintes erros, não tem o furo para passar esse cano, não tem o furo para passar esse cano, e aí você corrige os projetos e na hora que vai para a obra está tudo certinho. Porque acontecia de ir para a obra um negócio, chega lá e fala assim, putz, vai ter que fazer mais furos na laje, porque não previram esse cano aqui. E aí você fala, cara, furo na laje, você precisa chamar o calculista, recalcular tudo, não é trivial. Então o BIM, ele traz o esqueleto todo da obra em 3D. Que legal. Permitindo, inclusive, durante o acompanhamento da obra, que você veja o que está acontecendo e vá atualizando. Boa. É muito bacana. Legal. Então a transformação digital é isso, é pegar uma por uma das áreas e falar como é que a gente tira ela do analógico e leva para o digital. Mesma coisa para terrenos, mesma coisa para vendas, marketing, que a gente fez ano passado, um trabalho bem intensivo. Foi muito legal, até por conta da pandemia a gente juntou, foi em 2020, desculpa, a gente juntou quase 50 pessoas pelo Teams para desenhar toda a jornada de vendas e depois desenhar essa jornada dentro de uma situação de pandemia para entender como é que fica quando o cliente não pode sair de casa ou quer sair de casa o mínimo possível, né? E o nosso negócio é muito físico. Sim. Disso saíram 40 ideias que a gente começou a prototipar. E das 40 ideias saíram 13 projetos que foram de fato para a rua.
ou com startup ou desenvolvidos dentro de casa. Legal. E que mudaram a nossa área de vendas. O corretor hoje ele é muito mais tech, ele tem ferramentas mais tech, ele tem a visita guiada no decorado virtual e tal, até o onboarding do cliente, depois que ele define que ele vai assinar, toda a parte de entrada de documentação e geração de contrato, tudo digitalizado. E isso foi um resultado de um esforço de transformação digital. Terceira frente, então, cultura, transformação digital. Dados. Dados, assim, a gente começou a mexer mais pesado há 2 anos. Começamos criando um data lake. Esse data lake, a gente fez um super mapeamento de todas as origens de dados da Cyrela. A Cyrela é um animal grande, né? São 5 mil funcionários, 45 áreas lá, se eu não me engano, que geram dado pra caramba. E que muitas já trabalhavam com dados, contratavam uns analistas de BI para ter relatório e tal, mas tudo descentralizado. Centralizado. Data lake, os riozinhos que desembocam no lake são as fontes de dados todas, internas e algumas externas. E aí é genial, porque aí você começa a ter cruzamentos de variáveis que você nunca cruzou, insights completamente diferentes, possibilidades de insights, né? Então você começa a pegar histórico de pagamento de cliente versus a data que o cara comprou versus a data do lançamento e a inadimplência, estado da obra, e aí você chega à conclusão que o melhor cliente de todos, que mais paga direitinho, é o que compra na metade da obra, sei lá. Mas a gente nunca viu isso, e agora a gente está vendo. O Data Lake alimenta muito os processos de transformação digital. Por exemplo, terrenos. A gente agora está comprando terrenos usando dados, muito mais dados, né? Eu imputo os dados que eu quero, onde eu quero, ele cospe as possibilidades de integração de terrenos disponíveis no mercado. E dados, assim, além de ser uma área, a gente está agora transformando numa cultura também. Legal. A ideia é que a empresa não tome mais decisões sem ter os dados em cima da mesa. Para ajudar a embasar. E que ela gere esses insights de novos negócios com base nos dados que a gente tem em casa. Que legal. A gente está só no começo dessa jornada, mas ela é divertida e a gente está, assim... Aí eu puxo lá as coisas daquele... Quando eu mexi em banco de dados lá de trás e tal, tudo vai voltando, né? Muito legal. Quarta frente, relacionamento com o ecossistema de empreendedores e startups. Muito forte. O Juliano Belo foi um dos caras que ajudaram a fundar o Meet Hub, que é o nosso hub... que eu digo nosso, a gente é fundador e mantenedor, mas tem várias empresas, inclusive a Superlógica tá junto. Que está junto lá no Meet Hub, que se propõe a fomentar o empreendedorismo nesse meio de PropTechs, Construtechs. Não tinha uma força que atuasse nesse segmento, como tinha nas fintechs, por exemplo, isso que eu estou falando lá em 2017, 2018, antes de existir o Meet Hub. Esses caras estavam por sua conta e risco, assim, né? Empreendedores que se lançavam no mundo. Agora, quando eles se aproximam do Meet Hub, eles encontram lá grandes corporações que eles querem endereçar no negócio deles, que estão ali dispostas a dar mentoria, ajudar a lapidar o produto, comprar, né, serem clientes, contratar como fornecedor, investir. E do outro lado, as corporações estão ali vendo o berçário das ideias, né? Gente muito boa, gente que consegue desenvolver tecnologia rápido. E essa tecnologia você consegue comprar rápido também. Então legal. É uma super geração de valor para os dois lados o Meet Hub. Muito legal. E a gente gosta muito de ser um dos mantenedores mais atuantes lá dentro. E ele é uma das frentes que a gente usa para se relacionar com as startups, mas tem outras também. A gente tem a Ace, que está junto com o Cássio Espina com a gente tem a Endeavor, a gente tem uma plataforma própria nossa, que é o Next Floor, que é uma plataforma que os empreendedores se cadastram lá e colocam os dados e o que fazem, e a gente começa a ter um banco de dados de PropTechs e Construtechs que a gente usa bastante. Então, o nosso relacionamento é bem intenso, a Cyrela já ficou até conhecida nesse meio, então a gente acaba sendo procurado por muita gente também. Muito legal. E procura muita gente, troca com muita gente, a gente é super aberto. Essa é uma outra dica para quem tem empresa, para quem está numa empresa estabelecida e tal. Sejam abertos, conversem com as pessoas, recebam as pessoas, e deem feedbacks sinceros. Invistam tempo em conhecer gente que está empreendendo no seu setor, trocar. Não é mais só competition, tem muito co-petition também. A gente se junta com
antigos competidores para fazer coisas juntos e com novos empreendedores também. O mundo muda muito rápido, então tem as portas totalmente abertas. Gaste tempo recebendo e conversando com as Bem pessoas. legal. Boa. Muito bom. Mas também Boa seja dica. sincero, não fica arrozando todo mundo. Fala assim, gostei, não gostei por isso e pronto. É exatamente como a gente age lá na Cirela. Quinta frente, Corporate Venture Capital, investimento de fato em startups. É outra que você vê que todas elas têm um overlap e uma alimenta a outra, né? Então, lá dentro de casa, quando a gente faz transformação digital, quando a gente faz as provas de conceito lá no programa de embaixadores e com startups, inovação aberta, a gente começa a conhecer as startups, começa a ver, né, algumas brilham o olho, fala, opa, esse cavalo aqui é o cavalo que eu quero montar em cima, que ele é um ganhador. E aí a gente começa a ficar mais perto, temos uma tese, essas startups elas têm que se encaixar na nossa tese, tem que gerar sinergia com os outros negócios que a gente já investiu ou com os negócios da Cirela. Tem que ser talvez a porta para abrir um negócio novo, como já tem alguns exemplos do que a gente tem lá dentro de casa. E se for, a gente investe, e aí a gente investe XYZ%, portanto, mas muito mais enxergando sinergias do que um dinheiro que eu vou pegar daqui a 4 anos, porque a gente sabe que para mexer um ponteiro de uma Cirela é difícil. Como retorno financeiro, mas como um novo negócio é fácil. Tá aí a Cashme para não me deixar mentir. Perfeito. E o último é o Venture Building, que é criar negócios dentro de casa, que é, por exemplo, o caso da Cashme e de alguns outros que estão no forno, que vocês vão conhecer Que legal. nos próximos tempos. Bacana. Muito bom. Agora, em termos de resultado, quando você comenta aí sobre essas, enfim, esses grupos, em termos de produto, assim, o que melhorou, né, em função de todo esse movimento interno? Porque eu entendo que isso, muitas vezes você ganhou eficiência dentro da companhia, mas o que agregou no produto, esse movimento de transformação? Eu gosto de pensar que a Cirela está se transformando numa plataforma. Ou talvez ela sempre tenha sido. Até por conta dessa nossa característica. Mas não chamava de plataforma, né? Chamava de plataforma, mas tinha flat, tinha shopping, depois virou a CCP, mas tinha laje corporativa, vendia apartamento, vendia escritório, alugava laje corporativa e tal. Então, a gente sempre foi um pouco plataforma. A gente sempre foi bom de negócio, de enxergar dinheiro na mesa e tal. Continuamos sendo cada vez mais. Hoje você sabe que a gente pode vender imóveis no varejo, mas também pode vender no atacado para fundos. Tem fundos que compram, fundos de renda, que compram imóveis brasileiros, estrangeiros, fundos de pensão e etc. Se você consegue empacotar um conjunto de imóveis com algum tipo de motor por trás que maximize o retorno sobre aquele ativo, o fundo se interessa cada mais ainda. Então, o que eu estou querendo dizer? Imagina que eu consigo, galpão logístico. Eu posso construir galpões e alugar para alguém, para a Amazon, e vender para um fundo com a Amazon como inquilino. Ela vai preferir comprar o galpão com a Amazon dentro do que sem ninguém. Essas nossas iniciativas estão fazendo isso. Então, a gente tem, por exemplo, 2 que foram iniciativas já capitaneadas pela área de inovação. Foram 2 teses que a gente tinha lá de explorar locação, e aí a locação long stay ou short stay. Isso a gente já queria fazer. Encontramos um parceiro para o long stay, que é a Greystar, e um parceiro para o short stay, que é a Charlie. A Charlie era uma startup pequena que já fazia isso numa escala menor, e a gente falou, cara, vem cá fazer maior. Vamos ser sócio. Vamos ser sócio e você vai ser o nosso motor. E do mercado inteiro também, se quiser, porque a gente não gosta muito de fazer... A gente acha que limita demais o empreendedor se ele só puder fazer nos ativos da Cirela. Então ele veio. E aí a gente começa a ter unidades pequenininhas, estúdios, um dormitório e tal, que a gente pode plugar a Charlie transforma aquilo numa locação de curta temporada, ela consegue extrair, o percentual de ocupação dela é de 88%, então é super alto, e ela consegue extrair um valor muito... o pessoal é muito bom de Booking.com, de Airbnb, não sei das quantas, então tem gente sempre dentro pagando um ticket alto. Então no fim do mês a alocação, o que sobra para o dono do ativo é muito mais do que se ele locasse long stay. Sim. Puxa, é um destravador de valor muito forte aí. Começamos a plugar, pluga, vem um fundo, compra, pá, já vende com a Charlie plugada. Desker,
Outro caso muito parecido. O cara pega espaços comerciais, então lajes corporativas, não AAA, tá? Ativos que estavam até um pouco mais deprimidos, dá um up, faz um retrofit, põe móveis bacaninhas e tal, e vende posição por posição. Como um WeWork da vida, mas de um jeito um pouco mais espartano, porque ele é low cost. Então é para aquelas pessoas, empresas que querem um lugar para trabalhar, com uma internet boa e tal, mas não querem o chopp, o hype, as canequinhas. Querem trabalhar. Ou querem pôr o back-office da empresa num lugar mais em conta do que um escritório caro na Faria Lima, de São Paulo, por exemplo. Tá fechando um atrás do outro de cliente. A gente está no momento que os caras que contratam escritórios, né, tipo contrato de 5 anos, 10 anos, o cara tá olhando e falando, cara, será que eu vou assinar um contrato de 10 anos, de 5 anos, dessa laje e vou ficar com esse troço vazio porque vai vir outra onda e tal, não sei o quê? Não, vou para uma solução flexível. Pá, vai para a Desker. E aí a gente começa a juntar ativos, plugar a Desker e vender os ativos para... Então, hoje a gente está mais nesse sentido de ampliar a captura de valor da Cyrela dentro da cadeia inteira do que na inovação de produto. Por quê? Porque a inovação de produto sempre foi muito forte. Sempre teve um Efraim lá, que legal, tocando a turma, levando para Dubai, levando para Europa, levando para tudo quanto é lugar, vem nos hotéis mais legais do mundo e tal. Inspirando, né? Então o produto nosso já é o máximo. Legal. Mas quando você fala e pensa que o teu prédio, que o teu produto é uma plataforma, eu que sou bobinha, que eu comecei a olhar, eu falei, cara, ele deixa de ser transacional, ele pode virar uma recorrência violenta com inúmeras coisas. Sim. Agora, eu tenho certeza que vocês já estão olhando para isso muito mais que a gente aqui. É que eu comecei a falar, cara, olha o tamanho que isso pode... Né? O CAC você já gastou, eu sempre falo isso, exatamente, né? O CAC já foi, o custo de aquisição de cliente, a gente já está com o cliente em casa. Por que não entregar mais valor para ele quando ele precisa e capturar mais valor para ele? Muito legal. Agora, uma curiosidade, você falou muito de dados aí, tudo, né, que é teoricamente recente, mas você está, né, brilhando aí os olhos quando você consegue chegar a alguns dados, alguns insights. Mas quando a gente olha, por exemplo, produto, né, em geral um residencial, né, como consumidor, né, tem muito dado que depois que o produto é entregue, né, pro cliente, né, que ele mora, que ele começa a vivenciar dentro do condomínio, né, usar os ambientes do condomínio, tudo da casa, ali também tem uma riqueza de dados, né? Com a Charlie, que você deu o exemplo, putz, ela tá ali gerenciando, tá dentro do grupo, você consegue pegar. Como é que a Cyrela consegue ter acesso, ou se é que tem acesso, para também retroalimentar a área de engenharia de produto, enfim, existe esse trabalho? Esse trabalho ainda é versão 1.0. Tá. Aqui a gente trabalha com a verdade. Opa! A gente faz pesquisa, a gente sempre escutou muito o nosso consumidor, a gente é muito próximo, a gente gosta de criar uma relação e com todos os níveis, né? Da Vivaz ao altíssimo luxo da Cyrela, a gente gosta de estar muito perto. A Cyrela tem na cultura dela essa história da barriga no balcão, em todos os momentos. A gente é de sair do escritório e ir para a rua e conversar com as pessoas, sempre fomos. Então a gente faz muita pesquisa, traz muito de volta, mas é ainda 1.0 que eu digo porque é escutando o que as pessoas dizem e não é com algum tipo de assim, eu vi que nesse prédio aqui as pessoas vão na academia 3 vezes por dia, no outro não, essa aqui usa muito a churrasqueira, o outro não, isso a gente ainda não tem, mas estamos caminhando para. Tá aí uma boa dica para startup então, né? Tá certo. Boa. E cara, assim, muito, muito legal, Savaia, aquilo que você trouxe, a clareza que você trouxe, desmistificando o que é uma transformação digital, como vocês implantaram ali, o passo a passo e quanto é relevante hoje para o negócio da Cyrela ter transformação digital sendo pensada dia após dia ali, e permeando a organização como um todo. Mas quem pensa transformação digital, olha para frente. E olhando para frente, o que é que você vê? O que você está acompanhando no mercado que pode chegar no mercado imobiliário com muita força nos próximos anos e pode mudar muito da forma com que a gente se relaciona com o imóvel ou vive o imóvel? Vou voltar um passo, porque na tua pergunta eu me dei conta do seguinte. Eu falei bastante da transformação digital, mas eu falei que a Cyrela fez por conta de um incômodo de algumas pessoas. A gente começou trabalhando a cultura, mas a gente trouxe
consultores. Uhum. Consultores não são acessíveis para qualquer empresa, né? E eu acho que não é o único jeito de fazer. Eu queria voltar um pouquinho. Legal. Porque se eu estivesse escutando, eu ia querer esse tipo de dica. Tá, tudo bem, lindo o que vocês estão falando, mas e aí, o que eu faço? Como eu faço? Boa. Melhor ainda. Boa. E eu... Uma pergunta ganha duas. Mas eu não esqueci da outra metade. Eu digo o seguinte, em todas as áreas da empresa, tem uma parte das pessoas que não está preocupada com a mudança do mundo, com a mudança da área. Ela vai lá tocar o que ela foi contratada para fazer, e aquela parte, de fato, assim, ela é mais passiva e vai continuar sendo. Mas tem uma parte, isso é um fato. As pessoas precisam partir de que isso é um fato, aceitar como um fato. Aceita como um fato que tem uma parte, pode ser talvez uma pessoa por área, duas, que se incomodam, que pensam, caramba, já faz muito tempo que a gente faz isso aqui do mesmo jeito. Não é possível, nós estamos ficando para trás, isso aqui está ficando velho. E elas se incomodam, talvez até sem saber, por um certo egoísmo, porque se a área está ficando velha, ela está ficando velha. Lembra que eu falei do meu pai, que ele não atualizou as competências e acabou saindo do mercado? Então aquela capacidade de colocar o leite em cima da mesa, que a gente tem com as nossas competências, a gente vai perdendo. E perde mesmo, e você sai do mercado, você vira menos relevante, te pagam menos, até a hora que não te pagam nada. Então, de uma forma egoísta, por escutar esse tipo de podcast, por se atualizar de alguma forma, assistir um filme, a pessoa fala, putz, eu preciso dar uma chacoalhada, faz muito tempo que a gente faz isso. A pessoa tem um incômodo. E isso é o princípio de tudo. Qual é o problema? Ela não sabe o que fazer com aquilo. Beleza, estou incomodado, incomodada, e o que eu faço? É nessa hora que a empresa precisa dar algum tipo de ferramenta. Ela precisa primeiro identificar quem são essas pessoas, juntar um grupinho e passar um pouco de carga teórica, dar alguns conceitos. O que fazer? Como fazer, por exemplo, o desenho de jornada? Desenho de jornada é um super começo. Você está incomodado? Tá bom, vamos desenhar a jornada? O que a sua área faz? A minha área é ambiental, legalização ambiental. Tem isso desenhado? Qual é o processo de vocês? O que vocês fazem? A gente recebe o terreno, daí a gente manda um cara lá para ver se tem contaminação, daí contrata um cara não sei o que tal. Pô, legal. Cara, põe isso no papel e olha para isso. Você já vai identificar aqui oportunidades de melhoria. Você vai identificar as tais das dores, entendeu? Isso é mais legal se for bem conduzido. Então, por isso que eu falo da carga teórica. Ensina alguém a conduzir esse processo de desenho de jornada. Tenho certeza que vai identificar um monte de coisa, como a gente fez na engenharia lá. Prioriza. Prioriza com base no que vai gerar mais impacto. Não no que é mais fácil de fazer e tal. O que é mais fácil às vezes é bom, porque é o tal do fruto, low hanging fruit lá, né? É um negócio que você vai conseguir mostrar resultado rápido. Mas tenta priorizar o que vai gerar impacto e aí faz um teste. Tal do MVP, piloto, POC, o que você quiser chamar, mas assim, combina com a empresa que você vai pegar uma graninha, vai pegar um tempinho e vai fazer um teste por 3 meses de resolver aquela dor de algum jeito. E aí, empreende isso. Tem material na internet, estuda um pouquinho, coloca isso em prática para ver se você consegue. E vê quais são os resultados que acontecem. Depois que se você tiver bons resultados, pensa como é que você vai fazer o rollout disso para que de fato isso mude a chave da área. Ou se você não teve bons resultados, divide com todo mundo por que não, tenta entender com o processo. Esse é o jeito mais simples que eu consigo, né, passar para as pessoas e para os empreendedores que estão escutando a gente, de fomentar a inovação. E dá muita publicidade para isso. Fala, cara, você viu o que a Francisquinha fez lá? Nossa, que legal, ela tentou um negócio diferente. Puxa, deu certo, yes. Puxa, não deu certo. Ninguém mandou ela embora, ao contrário. Estão dividindo aqui o porquê que não deu certo. E aí faz com o outro, faz com o outro, faz com o outro. Então, tem que começar e tirar esse incômodo, tirar a barreira das pessoas. O incômodo é bom. O problema é ela bater numa barreira e não saber para onde vai. Sim. Muito bom. E agora fala de novo a pergunta para eu responder a outra metade. Eu quero saber, você trabalhando com transformação digital, o que você está vendo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ou pode acontecer, Vamos falar Ninguém é futurólogo de aqui. metaverso?
Boa, boa. Vamos lá. Eu não sou um expert, não sei se alguém é já um expert no metaverso. Talvez o Zuckerberg, né? Não sei também, porque já me falaram que o metaverso dele não é exatamente como vai acontecer. Mas eu posso dividir um pouquinho aqui o que a gente está estudando lá na Cirela e até onde a gente já foi. Boa. Eu acho assim, vou por partes, né? Tão complexo esse negócio que é difícil até de organizar as ideias. Mas redes sociais não existiam 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, talvez. Se alguém dissesse para você, Kuma, você é casado, ok, mas supondo que você fosse solteiro, não precisa mais ir pra boate, cara. Daqui a 10 anos você não vai mais sair de casa pra paquerar. Ah, como que não vou? Não vai, cara. Você vai ter um perfil público, ou quanto público você quiser que ele seja. Você vai contar lá e aí vai vir um algoritmo que vai dar match de algumas pessoas pra você, e você vai marcar um encontro, a pessoa vai vir na sua casa, ou você vai num barzinho tomar um café, você vai falar, não é possível. Foi rápido e a gente já se acostumou de uma tal maneira que... Então, rede social hoje, enquanto a gente está aqui fazendo esse podcast, as pessoas podem ter entrado e saído da rede social 10 vezes. Com certeza. Do LinkedIn, do Instagram, do Tinder, do Facebook, do TikTok, do Clubhouse. São redes diferentes com propósitos diferentes. Mas em todos eles a gente interage um pouco. Poucos a gente é só espectador. Na maioria das vezes a gente interage, a gente dá as nossas opiniões. Então, a gente fica entrando e saindo desses mundinhos o tempo inteiro. Já virou uma extensão do nosso corpo. No LinkedIn, por exemplo, a gente vê o que os nossos conhecidos, ou nem conhecidos, mas pessoas que a gente admira e tal, estão fazendo profissionalmente. O que eles conquistaram, a gente procura emprego, a gente se põe à disposição. Beleza. O mundo vai evoluindo e diversas coisas vão evoluindo. Então, o poder da internet vai evoluindo. A gente começa a ter as tais das internets das coisas em todos os lugares. Então, tudo começa a ficar meio online, produzindo dados e compartilhando dados. Tem os wearables, né, que são as coisas que a gente usa, né, que também passam a ser conectadas e nos dá o poder de nos conectar e de ter uma experiência mais imersiva. Hoje, se você põe um óculos 3D lá e põe um fone, você sai do lugar que você está completamente, só o corpo fica aqui, mas você entra num outro lugar. Pode ser o metaverso. Qual é o obstáculo? Isso aqui, porque aquilo que eu falei da gente ficar entrando e saindo o dia inteiro das redes sociais, você não vai ficar pondo tirando um óculos o dia inteiro. Então essa ainda é uma barreira que precisa ser ultrapassada pela tecnologia para que permita que o metaverso seja uma extensão do nosso corpo. Outra barreira é o 5G. Os especialistas já disseram, sem 5G não tem metaverso. E o 5G ainda não chegou e ele vai chegar em momentos diferentes, em países diferentes. Mas nós estamos caminhando para isso. E aí o que vai ser, né? Vai ser uma experiência 3.0 de rede social? Acho que é um jeito fácil de digerir isso. Por quê? Porque você vai entrar lá, aí você vai interagir com as pessoas como você interage. Putz, vai ter uma festa que eu sei que o Baldini vai estar. E eu quero trocar uma ideia com o Baldini. O Baldini é o cara que eu quero trabalhar com ele um dia. E o Baldini é meio inacessível a mim, fisicamente, porque ele mora em Vinhedo. Indaiatuba. Tá longe, então é difícil a gente se encontrar fisicamente num lugar público. Mas lá no metaverso é muito fácil. Eu sei que ele vai naquela festa, eu arrumo um convite, porque vai ter convite. E eu vou lá, ô Baldini, tudo bem? Eu sou o Savaia da Cirela, vamos trocar uma ideia e tal, não sei o que lá. E estamos lá conversando como se fosse a vida real. Eu consigo fazer reuniões, eu consigo, né, fazer o que eu quiser. Na verdade, é uma segunda vida, é uma vida virtual. Eu posso ser o mesmo, eu posso ser uma versão melhorada de mim, eu posso testar versões diferentes de mim, aquela história toda que todo mundo já fala. E para o mercado imobiliário, né? A gente fica pensando, será que vai ter um metaverso do mercado imobiliário? E aí as cidades talvez sejam reproduzidas como elas são, que não é muito difícil, diz que já tem uma API do Google que você joga lá e já transforma no metaverso de São Paulo, o Google Earth da vida. Que você caminha nas ruas, então você está lá na Oscar Freire com a Bela Sintra, e aí vamos dizer que uma grande imobiliária suba o estoque inteiro dela, ou um portal, o Zap da vida, suba o estoque inteiro de imóveis para esse metaverso. Você vai andar na Bela Sintra e vai dizer, quero
vê esse apartamento, tá piscando que tem um apartamento lá no 8º andar. Aí você sobe no elevador, entra no 8º andar, que é exatamente um apartamento como é na vida real, com os espaços, você tem uma noção espacial. Eu já fiz uma navegação, né, parecida com isso num apartamento e é muito legal. Dá quase... Comprar, não sei, mas para alugar, dá para alugar sim. Você vê a vista de todos os cômodos, que é a vista real de fora da cidade. Putz, gostei, não gostei, desce, vai no outro. Ah, o outro é um prédio da Cirela, que é um lançamento. Opa, então esse aqui é mais legal, porque não é só o 8º andar. Eu posso entrar em todos os andares, ver todas as vistas. Posso ir na piscina, posso ir no salão de festa. Então é uma experiência imersiva. Então, sem sair da minha cadeira, eu consegui percorrer as ruas da cidade que me interessam e subir nos apartamentos e ver, quer dizer, olha que experiência muito legal, espetacular para o consumidor. Cada vez mais a gente vai empoderando ele para que ele, de fato, só visite fisicamente, se ele quiser, as opções que mais fizerem sentido. Então, acho que quem estiver me ouvindo e entender desse assunto vai falar, esse cara está no 1.0 e já está no 10.0. Eu imagino que sim. Mas, pelo menos, é um jeito que eu gostaria que me contassem se eu tivesse totalmente para trás. E aí já me mostraram que tem um óculos, que parece um óculos normal, igual esse do Baldini, que já te coloca no metaverso sem precisar daquele mega negócio, do fone, o óculos já faz a história inteira. Tem essa história do metaverso ser tão imersivo que ele te desconecta dessa realidade aqui. Então, será que a gente vai querer ficar entrando e saindo o tempo inteiro? Dizem que vai ser natural, que vai ser... Tem até um post que depois eu vou compartilhar, muito bacana, de um cara que fala que o metaverso não é um lugar, ele é uma coisa no tempo, que vai ter um tempo que tudo vai convergir para isso e a gente vai ter essa vida digital. A gente vai gastar um tempo de tela que hoje é 50%, vai aumentar para 90% no mundo digital e que isso vai ser encarado com naturalidade por todo mundo e a gente vai ter essa vida dupla aí. Bem legal. Bom, a área de terrenos da Cirela já deve estar mapeando aí, oportunidade, né? Então, só que tudo isso, assim, a gente não pode esquecer que o metaverso já existe. Claro. Já tem alguns mundos, ninguém sabe se... Por exemplo, rede social, eu falei aqui, né? As principais, quantas são as principais? 10? Será que vão ter 10 metaversos principais? Porque não vai fazer sentido você também entrar em um lá que não tem ninguém. Você vai querer estar onde todo mundo está. Então, alguns já existem, eles já são bastante valiosos e bastante frequentados. Aí dizem, pô, esse negócio de comprar terreno, por que o terreno vale? Porque as pessoas que estão no metaverso são pessoas de verdade, na sua versão digital, mas elas têm olhos. E assim como numa cidade, elas se concentram em alguns bairros e em outros bairros é mais remoto. Nesses que elas se concentram, tem um terreno que se você botar um outdoor lá, super lógica, todo mundo vai ver. E aí, esse terreno custa, entendeu? Ele passa a ser apreciado, o valor começa a apreciar, e ele pode ser, inclusive, alugado para a Superlógica botar um billboard dela lá, ou pode pôr um prédio da Cirela para as pessoas terem uma experiência e tal. Então, esse é o dinheiro real. E aí eu até conto um caso de uma diretora nossa, que o filho de 8 anos, lá no Rio, eu morei no Rio, eu sei como são os garotos, adolescentes, jovens, adultos, cariocas, eu conheci bem, fiquei 4 anos lá. Ninguém tá nem aí para grife de luxo, nem sabem o que é, muito menos que em São Paulo. O filho dela, de uma diretora nossa, tem 8 anos e pediu para a mãe um tênis da Balenciaga, tênis que custa, sei lá, 4 pau. Ela falou, como assim, meu filho? Ai, mãe, você não sabe, a Balenciaga tá lá no metaverso, é muito legal, e o rapper tal usa e tal, não sei o que. Aí você fala, opa, então já tá rolando alguma coisa, né? Tem uma influência forte acontecendo, daqui a pouco ele vai começar a pedir prédio de alguma construtora para morar também, então a gente tem que ficar ligado. Interessante. Roblox, não, tem... Decentraland. Agora, indo nessa linha também, né, do que você vê no futuro, como é que você vê a questão das criptomoedas nas transações até do mercado imobiliário? Você tem algo para compartilhar com a gente? Então, sim. Porque isso também não é novo, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Tudo parte da legislação. Então, mas aí tem a inovação, ela sempre avança, ela mais rápido, ela atropela. E depois a regulação vem atrás, né? Eu acho que, inclusive, assim, os órgãos estão percebendo isso e estão sendo forçados a criar algum tipo de regulação a toque de caixa para as coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, tokenização de ativos. O que é tokenização? É você
ao invés de vender alguma coisa integralmente, você fraciona ela em X tokens, 1.000 tokens, 100 tokens, 10.000 tokens, e a pessoa pode comprar um token, 10, 20, 30, 50. Isso tudo esses tokens, se eles forem não fungíveis, que são os tais NFTs, Non-Fungible Tokens, eles são propriedades únicas do detentor, isso é validado pela blockchain, e aí essa pessoa tem esse token, e aquilo garante a propriedade a ela. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um apartamento vale 1.000 tokens. Eu tokenizo um apartamento. Se a pessoa compra por 1.000 tokens, ela pode morar nele. Se ela compra 500 tokens e ela quer morar nele, ela pode, mas ela paga aluguel sobre a metade que não é dela. Ela é dona de metade. Então, hoje é possível, só que aí a legislação ainda precisa evoluir. Existem jurisprudências, tem todo um arcabouço sendo feito por bons escritórios de advocacia, de uma forma que já é legal você fazer isso. Tem um jeito legal de fazer, mas ele ainda é bem complexo. Mas o que dizem você vai poder ter 3% de um apartamento na Vieira Solto, você vai poder ter 2% de uma obra dos gêmeos, né, os artistas, você vai poder ter pedacinhos das coisas, talvez usufruir desse pedacinho que você tem, talvez receber uma renda se esse pedacinho se esse bem for locado. Então, assim, é uma economia líquida. A gente está caminhando para um negócio muito mais líquido, garantido pelo blockchain, que é um jeito de certificar e dar fé pública de que aquilo é daquela pessoa, de verdade, e não é copiável. Então, por exemplo, tem os NFTs lá, que são obras de arte. Um artista entra lá, os gêmeos criam digitalmente uma obra de arte e aquilo é uma peça única. Aí as pessoas falam, como assim uma peça única digital? Meio doido de entender isso, né? Mas é uma peça única e certificada, ela não pode ser copiada. E ela é de posse do Baldini. O Baldini compra por R$1.000. Aí aquilo ali começa, por algum motivo, valorizar. E o Baldini pode vender por R$2.000 semana que vem, pegar esse dinheiro em criptomoedas e botar no bolso dele. É um dinheiro da vida real. Ele pode converter numa corretora, ele converte para reais, para dólar, para o que ele quiser, e põe no bolso. Mas aqui, se aparecer alguma cópia, é uma fraude, entendeu? Não é aquele item específico, porque aquele item está validado pelo blockchain, que só existe aquele. Bem legal. Muito bom. A gente está olhando tudo isso, a gente está... Cara, muita temos que olhar, oportunidade. a gente tem que olhar. E quem está ouvindo esse podcast, quem está indo atrás de conteúdo e se nutrindo de tudo isso que está acontecendo, já está um passo à frente. Porque tem muita gente que está parada lá atrás. Então... são assuntos que eu acho que a gente tem que explorar ainda mais aqui, trazer, né? Assim como o Savaia trouxe conhecimento para nós, a gente também poder compartilhar e trazer referências sobre o assunto. Até porque, assim, né? Se a Cyrela tá eventualmente, montar lá um prédio, vai ter que ter uma administradora para cuidar, Baldini. Não tenha dúvida. Não é? Poxa vida, então... Olha, eu diria que tudo que acontece na vida real vai acontecer lá, é o que todo mundo diz. Então vão acontecer os conflitos, as trocas, a parte financeira toda. Então, de fato, vai ter que ter um PJ Bank, vai ter que ter administrador. Boa. Muito legal. Com certeza. Muito bom, Savaia. Cara, vamos, né, caminhando um pouco já pro final, né? Queria entender um pouco do Savaia. Como é que você se atualiza? Você falou pra gente aqui, poxa, eu vou para evento, SXSW, mas assim, no dia a dia, na prática, o que é que você lê? Como é que você se atualiza? Eu substituí algumas práticas, né? Eu, ao invés de ver tanta série no Netflix, eu escuto mais podcasts, eu busco mais coisa no YouTube. Eu acho importante você eleger alguns produtores de conteúdo legais e seguir esses caras. Segue no Twitter também e vê, inclusive, as coisas que eles curtem, e aí puxa a dica deles e começa a seguir outras pessoas. Lê bastante, eu leio muito e eu leio tudo que é tipo de coisa, até porque assim, livro de negócio e tal, à noite são 3 páginas e você capota, né? Então, não, é terrível. Eu leio muito romance também, mas eu leio coisas legais. E esses eventos, que são um super investimento,
para mim eles valem muito a pena. São caros, né? Então você tem o de Lisboa, você tem o de Austin, você tem o de Nova York, você tem alguns grandes eventos mundiais e eles têm uma super curadoria e assim, você desliga do teu trabalho, é como se você estivesse de férias, você vai para lá e você vai passar 7 dias assistindo palestra e uma vez por ano. Então isso já é um jeito muito legal de se atualizar, porque dali tem gente que sai mais ansiosa, eu não, eu saio com alguns caminhos, aquilo me ajuda a escolher. Então, para esse ano eu já vi que eu não preciso olhar muito para isso aqui, porque tá meio caindo de moda e tal. O que vai bombar mesmo é isso daqui. E aí, nessa minha jornada diária, pelo menos eu tenho um direcionamento, né? Sim. A gente tem que ter uma bússola, né? Claro. E a minha bússola, eu apuro ela nesses grandes festivais, especialmente o South by Southwest. Bacana. O SXSW. Eu volto de lá já sabendo mais ou menos o que eu quero tocar. Muito legal, muito bom. E referência. O empreendedor brasileiro precisa de referência. Espero que a gente esteja criando boas referências aqui, trazendo assuntos e tudo mais. Mas quem que é referência para você? Quais pessoas são referência para você? Essas perguntas vocês podiam contar pra gente antes, pra gente se preparar. Né? Mas nunca? Nunca! Cara, são vários campos diferentes de referência. Legal. Né? É muito clichê falar que o seu Eli, o Efraim, o Rafa são, mas é verdade. Eu convivo com eles no meu dia a dia e eles são pura inspiração, assim, por conta da entrega ao trabalho e ao fazer o bem. Legal. É muito genuíno isso neles. É uma família que nem usufrui da riqueza que acumulou, né? É um trabalhar muito mais para devolver do que por qualquer outra coisa. A gente foi para Israel para conhecer algumas iniciativas de inovação lá, eu e o Efraim. E a gente teve com um cara lá que é muito amigo do seu Eli há muitos anos. Ele estava contando que o seu Eli foi, pela primeira vez na vida, com 65 anos, ele foi de executiva para Tel Aviv, que é um voo de 15 horas, né? Uau. E ele é de econômica. Ele e a esposa dele. Chegaram lá e esse amigo foi receber eles no aeroporto e falou: e aí, como foi a experiência? Não gostei. Me trouxe de lá até aqui do mesmo jeito e com a diferença eu poderia ter ajudado não sei quantas famílias. Olha que é verdade isso. Então, assim, é um tapa na cara. Todo mundo que entra na Cyrela faz mais filantropia. Não tem jeito, não tem como escapar. Eles são uma super referência de trabalho duro e de ajudar. Eu sou muito próximo do pessoal do Iguatemi e são meus amigos pessoais. Várias pessoas que trabalham em vários cargos diferentes lá e eles têm um compromisso com a excelência muito grande, com o prestar o serviço para o cliente, que é uma coisa linda de se ver, assim, com o respeito ao próximo. São valores muito parecidos com os da Cyrela. Sim. Mas lá, como eles lidam com um público recorrente o tempo inteiro, né, eles têm diversas práticas e tal, mas tudo isso muito arraigado na cultura também. Então, eu aprendo muito com eles. No final do ano, eles pegam todas as pessoas, os prestadores de serviço assim, externos, pessoas que foram muito atuantes e tal, mandam um super presente com um cartão escrito à mão na casa das pessoas, sabe? O cara é fornecedor dele, ele é cliente. Teoricamente deveria ser o contrário, né? O fornecedor costuma dar presente pro cliente. Eles dão presentes para os fornecedores agradecendo pela dedicação. Eles são chiques, sabe? Eles são elegantes e eu aprendo muito, muito com a turma do Iguatemi também. Especialmente o Carlinhos, que acabou de deixar a presidência e foi tirar um sabático, mas ele foi um super professor e é um super professor para mim. Esse cara que gravou com vocês, Juliano Belo, assim, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. Um cara mega antenado, ousado, acho que ele tem um fator de ousadia, de tomar risco muito maior que eu, e eu me inspiro muito nele também. Quem mais? Por enquanto os que me ocorrem são esses. Cara, agora a gente tá caminhando pro final, mas tem um negócio importante aí. Ele não contou da startup que ele fundou. A Moodme? Poxa vida. A gente apresentou ele como fundador. Esse negócio de transformação digital puxa uma atenção danada, né? Save the best for last. Você quer um? Quero mais. Pera lá, deixa eu pegar aqui. Bom... Da onde surgiu, aliás, conta, né? A Moodme. Moodme.me. A Moodme surgiu
de uma observação minha, e aí volta a história da curiosidade. Estejam sempre curiosos e sempre olhando e prestando atenção nas coisas, nas atitudes das pessoas, nas nuances. E eu via que muita gente, até pela minha experiência em vendas e tal, realmente fui em muitos plantões de venda, sentei muita mesa de cliente e vi muito cliente indo embora com vontade de comprar, mas sem o dinheiro para dar entrada. Uhum. Que a entrada, a parcela o cara aguenta pagar, mas a entrada é mais pesada. E eu falei, cara, como que dá para... Aí, né, começa a juntar com tendências, né? O poder do coletivo em detrimento do individual. O coletivo traz, né, abre muito mais portas, dá muito mais poder e tal. A gente conversa bastante, né, sobre isso. E aí eu falei, quais ocasiões que a pessoa conseguiria juntar a sua bolha ali para receber essa ajuda que falta para comprar um imóvel, né? Aí eu pensei no casamento. Falei, poxa, peraí, casamento é um momento que todo mundo ganha, hoje em dia ganha dinheiro, porque antigamente ganhava uma bachela, uma pipoqueira, um cinzeiro, sei lá o que ganhava, e hoje é tudo grana, né? Finge que é um jantar na Torre Eiffel, não sei das quantas, é tudo grana. Cara, eu não sei porquê, eu ganhei 4 jogos de caipirinha. Eu não sei porquê. Por que será? Por quê, né? Deixa ver. E aí eu falei, cara, vamos pegar esse dinheiro e botar em alguma coisa perene, né? Um negócio que vai ficar pra vida. Aí eu comecei a estudar um pouquinho e vi que o mais importante, as pessoas, os convidados de um casamento não gostam de dar dinheiro. Tipo, você não gostaria de pedir o Pix do teu amigo e mandar um Pix. Uhum. Acham meio feio até. Então precisa ter uma coisa lúdica por trás. E aí, assim, se o lúdico for muito mais que o lúdico, né? For verdade, o cara conseguir ajudar o outro a comprar uma casa. Cara, não tem nada mais legal que isso. Né? Aí a gente criou um site que tem toda essa experiência, em que você dá pedacinhos da casa, você dá o lavabo, a cozinha, a área de serviço, você vai contribuir com grana, mas você está ajudando a comprar os metros quadrados ali. Que legal. No geral é para pagar a entrada, né? Dificilmente alguém vai ganhar a grana inteira para comprar o apartamento inteiro, é para pagar a entrada. E aí resolvemos testar e botar no ar. Pusemos no ar, veio a pandemia. Putz. Acabaram os casamentos. Ninguém mais casava. Aí a gente, ai meu Deus do céu, o que a gente faz, né? Aí entramos no programa de aceleração lá da Futurize, aprendemos pra caramba. E é muito legal porque a gente passou a ter um laboratório. A Moodme, ela virou um laboratório de uma área que está o tempo inteiro olhando startups para plugar no negócio, para investir. E aí você conseguir vestir, literalmente vestir o sapato de quem está do outro lado e sentir, né, as dores e os prazeres. Sensacional. E aí começamos a tentar pivotar e trazer outras coisas e testar. E aí a gente começou a ver que tinha um público que estava gostando, que era um público que não ia casar. A gente falou, bom, quem vai casar a gente não vai conseguir. Quem mais poderia querer uma vaquinha para alguma coisa? A gente falou, putz, nosso nome é Moodme, né? Tem muita gente se mudando, tudo bem, a pandemia as pessoas não estão casando, mas se mudando elas estão. Quem que está se mudando? O solteiro que sai da casa dos pais, o que se divorcia, o que vai morar junto, mas não vai casar. A gente começou a estudar esses públicos e começamos a jogar umas campanhazinhas, tudo baratinho, R$50 no Instagram, umas campanhazinhas e vendo a adesão. E aí essa turma começou a aderir. O cara que ia morar sozinho, o cara que estava só se juntando com a namorada ou com o namorado. E eles começaram a escrever pra gente, poxa, que bom que eu achei vocês, porque eu não tô me casando, então eu não quero um site que chama iCasei. Eu não quero um site com grinaldinhas, com não sei o que lá, porque eu não vou me casar, inclusive eu não vou nem fazer um evento, mas eu quero a ajuda dos meus amigos. E pasmem, eles estão ajudando mesmo sem ter um evento. Que bacana. É claro que não são 100 pessoas que vão te ajudar. Vão ser os padrinhos, os pais, os avós, mas já é uma coisa, entendeu? Aí os caras começaram... Aí a gente pôs outros produtos. Fizemos uma parceria com o Quinto Andar, 1 ano de aluguel. A sua lista, ao invés de ser para comprar um apartamento, vai ser para pagar 1 ano de aluguel. Às vezes é a força que a pessoa precisa para começar a vida juntos, né? Ou a vida sozinho. Reforma. Vimos que tinha uma demanda muito grande também por pessoas que queriam reformar. Botamos lá a opção de fazer lista de reforma, lista de chá de casa nova e tal. E aí a coisa começou a andar. Que legal. Estamos com 50 e poucos casais e solteiros lá arrecadando dinheiro. E estamos sentindo como é que vai. Tá gostoso. Que bacana. Muito legal. Muito bom. Muito bom, Savaia.
excelente episódio. Falei, cara, quem acompanhasse aqui esse episódio junto com a gente ia ver o quão grande você é. Acho que abordou inúmeros assuntos, né? Acho que riquíssimo episódio. Com certeza vai servir de referência para muita gente. Tomara. Obrigado. Muito legal. Muito Obrigado, bom. Kuma, parceiro. Mais uma. Valeu. Obrigado a vocês, Savaia. cara. Obrigado por ter, Savaia, por ter vindo Prazer que com a além de gente. tudo são amigos queridos. Boa. Não, Tô em obrigado. casa. Obrigado pela presença. Isso aí, gente. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, compartilha, clica no sininho. Toda semana tem episódio novo do Superlógica Talks. E se gostou de pessoas, né? Se conhece alguém como o Savaia, né? Que tem muita coisa para compartilhar com a gente, comenta aqui no episódio que a gente vai entrar em contato com a pessoa para trazê-lo aqui para o Superlógica Talks. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, Até. pessoal. Obrigado, Savaia. Boa. Valeu, Savaia.